E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de como Deus renova a esperança. Essa é a penúltima mensagem da série, e depois já entramos na série de Páscoa. A série de Páscoa é essa. Poxa, a série de Páscoa, assim, acaba o Carnaval, nós temos aí 6 semanas numa única série sobre Páscoa, chamada Inteligência Espiritual. Como Deus hackeia a nossa realidade. Se você não está numa bolha, você deve estar ouvindo aí constantemente esse papo, ainda que você não saiba o que é de chat GPT e tudo mais. Esse é o assunto do momento, em todos os lugares. Esse é o assunto que tem influenciado todas as camadas do conhecimento, levantado perguntas novas para a humanidade, porque pessoas, inclusive, que já são arautos do Apocalipse, já estão dizendo que é o final dos tempos, por causa dessa coisa de inteligência artificial, e o impacto disso na nossa cultura, de forma geral, vai ser aterrador daqui para frente. Nós teremos que lidar com isso. A minha maior preocupação até hoje é que eu não era nativo digital, ou seja, não tinha nascido na era da internet, eu sou um imigrante digital. Agora todos nós, até os mais novos, viu? Agora eles são imigrantes que nem eu, numa era que a gente ainda não sabe nem o que vai acontecer, porque a inteligência artificial veio para ficar e entrou na corrida do ouro, e quando entra na corrida do ouro a coisa fica pior ainda. Mas antes disso eu creio que Deus já hackeou a nossa realidade, talvez a gente que não saiba ainda, e essa é a nossa caminhada de Páscoa que começa em março. E para falar um pouquinho a respeito de histórias de esperança, como Deus age em torno de homens e mulheres, em cima de homens e mulheres, e traz histórias de esperança, eu quero trazer um texto aqui do Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 29. É um texto um tanto quanto longo, e eu prometo que serei breve, tá bom? Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus, e dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora que você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua conta própria. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o Pai dá vida àqueles que ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida àqueles a quem Ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos que honrem o Filho
para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder para dar vida. E lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem um tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Vamos orar? Pai amado, que a voz do Teu Espírito nos use como instrumentos na Tua mão diante de um texto tão sensível que fala aos nossos corações. E nós queremos somente entender por que João fez questão de colocar esse texto no seu evangelho. Nós entendemos que é porque ele é relevante para a nossa vida. Mas a relevância desse texto só se torna verdade em nossos corações se o Teu Espírito nos ensinar além das palavras do pregador. É o que nós pedimos, é isso, que o Senhor nos ensine e que nós possamos viver como quem crê nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou aqui para falar que Deus age. Deus age sim ou não? Deus age. Só que Deus age de uma maneira que talvez nós não estejamos preparados para ela. Em primeiro lugar, porque Deus age de forma inesperada. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que nós entendêssemos essa noite. Deus age de forma inesperada. Aquele homem estava sentado há 38 anos, à beira do poço, esperando que Deus agisse através da presença de um anjo. Era a forma que ele esperava que o milagre acontecesse na vida dele. Que um anjo se posicionasse sobre as águas daquele poço e quando as águas se movessem, ele fosse colocado lá dentro, uma vez que ele não podia ir até elas, e fosse curado. Só que Deus agiu de outra maneira. Então, se você está esperando que Deus haja na sua vida de uma forma, eu estou aqui para te dizer, em primeiro lugar, essa noite, que Deus sempre age. E na maior parte das vezes, Ele age de forma inesperada. Fique pronto, fique pronta para viver o inesperado de Deus na sua vida. Porque às vezes a gente espera tanto uma coisa que a gente não enxerga outra. A gente espera tanto a bênção que a bênção se torna maldição e a gente deixa de ver a bênção. Porque Deus age de forma inesperada. A segunda coisa que eu queria já dizer para a gente essa noite é que Deus age fora do nosso tempo. Eu não sei há quanto tempo que você está esperando que Deus haja na sua vida. Para você pode parecer tempo demais, mas para Deus não é. Aquele homem estava há 38 anos enfermo, tempo demais. Aquele homem era paralítico há 38 anos. Ninguém aqui consegue imaginar o quão difícil deve ser a vida de um paralítico hoje. Imagina no tempo de Jesus, sem os recursos tecnológicos que tem hoje. Mas aquilo que pode estar parecendo tempo demais para você, para Deus, pode ser o tempo exato dele agir na sua vida. Se Deus está nos deixando viver um problema, é porque talvez a gente ainda não esteja pronto para receber a solução. Porque eu acredito, sem sombra de dúvida, que o básico que nós precisamos para que Deus haja na nossa vida é humildade. É o básico. Nós precisamos nos humilhar debaixo da mão de Deus. Dificilmente Deus age de forma positiva num coração orgulhoso. Dificilmente. Porque um coração orgulhoso não tem espaço para Deus. E tem muita gente enferma porque está orgulhosa.
porque não está disposto a abrir mão dos seus preceitos para que Deus faça. Aquele homem estava há 38 anos, e vou provar para você que ele estava tão preso nos seus preceitos, que ele deixou de viver a bênção de Deus antes, e não era a hora aquela, mas vamos dizer assim, didaticamente, ele deixou de viver a bênção de Deus antes daquela hora. Mas antes disso, eu quero te ensinar uma terceira coisa essa noite. A primeira é que Deus age de forma inesperada, a segunda é que Deus age no tempo dele, e a terceira, que Deus age quando cremos nele. Deus age quando cremos nele. Presta atenção no texto. Jesus chegou de forma inesperada ao lado daquele homem, e talvez essa pergunta ele esteja fazendo a você aqui essa noite. Você quer ser curado? Eu não sei do que você precisa ser curado, mas você quer ser curado? Eu não sei, até agora eu não consigo afirmar que cura que Jesus está falando. Nós vamos descobrir já já. Mas a pergunta até agora é essa: você quer ser curado? Nós estamos tão focados na forma que Deus tem que tratar nossos problemas, que nós deixamos de ver Deus tratando os nossos problemas. A resposta daquele homem mostrava que a visão espiritual dele estava fechada, tão fechada, que ele era incapaz de perceber o que Deus estava fazendo ali, que era Deus que estava do lado dele. Ele responde assim: mas não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Ele estava preocupado em que Deus resolvesse o problema dele do jeito dele. E enquanto a gente quer que Deus resolva o nosso problema do nosso jeito, nós deixamos de perceber o que Deus já está fazendo na nossa vida. E é quando Jesus traz a outra opção, não a opção humana a respeito de Deus, mas a opção do reino de Deus a respeito da nossa realidade. Jesus fala assim: Bill, levanta e anda. Aliás, levanta, pega a sua maca e anda. Jesus dá uma ordem para ele. E eu, mais uma vez aqui nessa casa, eu afirmo: se eu quero que Deus me cure, eu preciso estar pronto para obedecer a Deus. Por isso que eu preciso de humildade. Porque um coração que não é humilde não é obediente. Ele é autossuficiente. E aquele homem ouviu a ordem de Jesus, pegou a maca e andou. Só que por trás dessa história estão acontecendo outras 3 histórias. A primeira delas é que quando aquele homem foi curado, chegaram os fariseus e perguntaram: quem te curou? Qual foi a resposta daquele homem? Eu não sei. Ele sumiu aí no meio da multidão. E aqui vem a 4ª lição dessa noite. Às vezes nós estamos tão preocupados com o milagre que nós ignoramos o autor do milagre. Às vezes nós estamos tão preocupados com o milagre que a gente ignora o autor do milagre. Quem te curou? Não sei. Eu sei que eu estou bom. Às vezes a gente fica tão preocupado em contar a bênção que a gente esquece de apresentar o autor da bênção. E isso acontece conosco. A esperança daquele homem estava no milagre. Só que Jesus mostrou uma outra perspectiva. O homem foi até os líderes dos judeus e lhes disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Então os líderes dos judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu trabalho também. Jesus não estava simplesmente aqui argumentando contra as leis dos judeus. Jesus estava mostrando: quem está aqui curando é o próprio Deus. Cuidado para a sua procura, seu foco no milagre que você tanto anseia que aconteça na sua vida, não tire a sua visão do autor do milagre. Quem cura é Deus. Jesus é Deus. E Jesus está aqui para curar. Quer ser curado? Jesus está aqui para curar. E às vezes Deus faz propostas inesperadas, fora do tempo esperado, da maneira que Ele quer, e nós ficamos argumentando com Jesus: não, não é isso que eu quero, não é essa bênção que eu quero, é aquela, não é desse jeito, é daquele. Não, mas não é esse o milagre que eu quero. Eu estou pedindo uma Ferrari, o Senhor me deu um Fusca. O Fusca é bênção também, não é, Eliane? É bênção, né? A Kombi não é bênção, Simeone? É isso.
Se a bênção de hoje é um Fusca, se a bênção de hoje é uma Kombi, se a bênção de hoje é uma Ferrari, não é sobre a bênção, é sobre o autor da bênção. Então a gente tem que começar a deixar, olhar para a gente e se perguntar o seguinte, viu? Por que às vezes eu me sinto tão infeliz com o que eu tenho, querendo o que eu não tenho, para mostrar para quem não merece, quem eu não sou? Para quê? Hoje eu estava vendo um stories daquele pessoal bem da roça mesmo, bem da roça, foi bem interessante. Eu não sei, esse negócio começou a rodar lá no meu Instagram, e um senhor falou assim, sabe por que você não é feliz? Por causa da sua própria cabeça. E não está falando nada de Deus. Você que colocou um patamar de felicidade na sua cabeça, que talvez não seja aquele que é o seu. Começa a enxergar a vida a partir de quem você é, do que você tem, do que você é, do que Deus está te dando. Parafraseando lá com o capial do Instagram, é isso, a gente fica colocando tanta expectativa nas coisas, que aí a gente não vê o inesperado de Deus acontecendo na nossa vida, no tempo de Deus acontecendo na nossa vida, porque Deus que nos quer e nos ama. Deus não te ama? Então como é que a vida que você está vivendo hoje está ruim? Porque a gente fica de olho no resultado, a gente fica de olho no milagre. E Jesus se tornou... E existia aquele pessoal, conhecido aqui como líderes judeus, que se empenhavam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Na cabeça daqueles homens havia 2 pecados. Não, tem coisa errada aqui. Lá na lei de Moisés, em Êxodo capítulo 20, você pode ver Jeremias, capítulo 19, 17, dos versículos 19 a 26, Neemias 13, 17, tem vários textos que estão falando lá que o sábado não é o dia, não pode fazer nada no sábado. Mas não era isso, eles tinham uma interpretação rabínica do sábado. Depois eu posso até argumentar isso, mas não vou gastar tempo. Eles tinham uma interpretação. Mas é nisso que eu quero que você se pegue. Às vezes a gente interpreta a Bíblia de uma forma e acha que tem que ser dessa forma. E quando eu fecho Deus na minha cachola, eu deixo de enxergar as outras formas que Deus pode estar agindo na minha vida. E aqueles homens colocavam esperança numa interpretação bíblica deles, no caso deles do Antigo Testamento da Torá. E cuidado para você não fechar Deus dentro das suas ideologias, dos seus pensamentos, dentro da forma que você acha que Deus é. Abre a sua mente para que o Espírito opere na sua vida. Porque o Espírito Santo é como o vento, ele vem e vai para onde ele quer. E não depende de você, não depende de mim. Só que se eu começar... Peraí que travou a língua, deixa eu destravar. Se eu quiser começar a interpretar Deus demais da minha maneira, a gente acaba se enrolando, porque a nossa interpretação é uma percepção de uma leitura. Aliás, ainda que ela seja inspirada, possa ser inspirada por Deus, como eu acredito que aqui eu estou falando inspirado por Deus, é o que Deus está falando a partir de mim. Mas da mesma forma que eu creio que Deus está falando a partir de mim nesse momento, eu creio que Deus está falando contigo aí sentado. E te dando a sua percepção da minha fala. Eu sou só instrumento, não sou autor. Você também não, você é só instrumento. Abre seu coração para entender que Deus pode desafiar os seus conceitos mais profundos a respeito da vida, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. E aqueles homens não conseguiam ver que a novidade do reino era Jesus, porque eles tinham uma interpretação bíblica. Aquele paralítico não conseguia ver que era Jesus, porque ele achava que a coisa mais importante da vida dele era o milagre. Isso nos leva... E Jesus fala para aqueles homens o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. Repare, Jesus respondeu àqueles homens, eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Se vocês estão me vendo fazer, é porque Deus está aqui. É isso que Jesus está falando. Deus faz coisas inesperadas, por caminhos inesperados. Deus faz coisas no tempo dele. E Deus faz coisas porque Deus é Deus. E para isso nós não podemos ficar, nós precisamos do milagre. Eu, Cláudio, preciso de milagres na minha vida, mas o milagre não define quem Deus é. Eu, Cláudio, estudo teologia há 20 anos.
4º ano de doutorado em teologia, mas isso não quer dizer nada, nada, porque Deus não se define por aquilo que eu aprendo, Ele é muito maior do que aquilo que eu sei. E tem gente que estudou menos que eu, porque não teve tanta oportunidade, talvez conheça mais a Deus do que eu conheço. E nós precisamos ter isso claro no nosso coração. Eu faço uso do que eu aprendo, porque a Bíblia me ensina o seguinte: quanto mais Deus te dá, mais Deus te cobra. A Bíblia fala isso. Então eu tenho que vou ser cobrado de todas as oportunidades que Deus me deu de conhecê-lo. Mas não só eu, porque eu sou o pastor da igreja. Você também vai ser cobrado por tudo aquilo que Deus está te dando. Todo o conhecimento bíblico, toda a palavra de sermão, todo o livro que você leu, Deus espera que você use na sua vida para que pessoas conheçam esse Deus maravilhoso que tem cuidado da gente, ainda quando os milagres não acontecem. Mas ele vai acontecer. Ou já aconteceu. Porque Jesus chegou para aquele homem, no versículo 14, e diz assim: cara, você está tão preocupado com o milagre? Vocês lembram que Jesus sumiu, depois ele apareceu lá no templo? Lembra do texto? Jesus encontrou com ele de novo e falou assim: vem cá, está andando, sacode as perninhas, dá uns pulinhos, tá bom para você aí? Tá. Isso, dá para correr? Dá para correr. Mas ainda não é isso. Mas ainda não é isso. Vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você. Se fosse a minha cachola, tinha dado um bug aqui. Poxa, o cara me cura e vai dizer que vai acontecer coisa pior comigo. O que ele está querendo dizer aqui? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha o versículo 24, e aqui eu já vou terminando. Eu lhes digo a verdade, que quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. O que Jesus está falando aqui: eu posso te curar, mas se você não me receber como Senhor da sua vida, você morre curado da mesma maneira que você morria paralítico. Se você não entregar seu coração para mim, você morre curado da mesma maneira que você morria paralítico. Se você não viver, não entender quem eu sou, você morre com dinheiro da mesma maneira que você morre com a sua conta bancária no vermelho, deixando a dívida para a esposa e para o marido. Porque eu sou, é isso que Jesus disse. A maior cura de Jesus para a nossa vida é Ele ter morrido pelos nossos pecados. Não há bênção e milagre que Jesus possa fazer na sua vida hoje que substitua a vida eterna que Jesus tem para te dar. E por isso eu preciso de um coração humilde. Eu preciso de parar de esperar que Jesus faça as coisas da minha forma. Eu tenho que estar pronto no meu tempo para que Deus entre no meu coração. Eu tenho que estar disposto a falar: Senhor, eu quero essa bênção para a minha vida, de viver a vida eterna contigo. A maior esperança que Deus pode colocar na nossa vida é essa, não tem jeito. Nós precisamos viver. Quem já fez isso, chegue lá: eu quero ser discípulo do Senhor, eu quero colocar meu coração na vida dele, eu quero me batizar, eu quero viver como discípulo de Jesus. Quem já fez isso, precisa fazer isso acontecer, porque você vai ser cobrado tanto quanto eu por aquilo que Deus tem te dado todos os anos, dia após dia, domingo a domingo, livro após livro, versículo a versículo da Bíblia que você tem lido. Vai ser cobrado, não tem jeito. Você precisa entender também, nós precisamos entender, que se eu ainda não fiz isso, eu preciso fazer. Eu preciso decidir a minha vida de uma vez por todas e falar: eu quero ser discípulo de Jesus. Uma vez uma mulher que não tinha nada a ver com o reino de Deus, ela foi pedir Jesus ajuda, e ali eu acho que é Mateus, ele constrói aquele texto de uma forma tão maravilhosa. Ele fala assim: você não merece nem as minhas migalhas. Não sei quem vai lembrar desse texto. Lembra que ele fala isso para aquela mulher? Porque ela não era do povo de Jesus, né? Ele, na verdade, ele estava querendo dar uma lição para o povo dele. E aquela mulher fala assim: mesmo as tuas migalhas me alimentam. A gente precisa das migalhas. A gente precisa das migalhas do reino.
Hoje tudo que você e eu podemos viver são migalhas do reino. Daqui a pouco a gente vai comer o pão inteiro na eternidade. Hoje que a gente pode dizer, isso é isso. Mas hoje a gente tem que viver de migalha. Chegar lá na... A sorte de Adão e Eva é que não vai ter maldade na vida eterna, senão eles iam apanhar um monte, lixado a eternidade. Já pensou sendo a eternidade lixado? Porque nós acabamos de ler no texto que os mortos ressuscitarão, todos eles. Adão e Eva vai ressuscitar, gente. Você vai estar cara a cara com Adão e Eva. Agora, se eles forem voltarem para o paraíso, você vai ter que viver com a frustração que não pode bater neles. Ela nem vai lembrar disso, né? Não tem jeito. A gente hoje vive de migalha. Daqui a pouco vem o pão inteiro. Mas enquanto não vi... Olha eu travando a língua de novo. Eu tomei Venvance hoje, hein? Enquanto não vier o pão inteiro, reparem, vou refrasear a frase. A gente vive de migalha enquanto não vem o pão inteiro. Mesmo assim, enquanto não vem o pão inteiro, eu não posso ficar satisfeito só com migalhas. Eu tenho que viver como quem já comeu o pão todo. Para de viver de migalha. Deus age para nos dar esperança. E a esperança em Deus é Jesus Cristo. A esperança que Deus quer nos dar, gente, está além da segunda-feira, viu? Não é segunda-feira de carnaval, mas tem gente que trabalha. Está além da segunda-feira. A esperança de Deus está além da conta bancária, está além do problema de relacionamento, está além das suas dores, está além da sua solidão. A esperança que Deus quer te dar está em Jesus. Se agarra nele. Em terceiro lugar, a esperança em Deus nos conduz a um único caminho, ao caminho de que um dia nós estaremos na eternidade com o Senhor, e esse caminho precisa tirar sorriso dos nossos lábios todos os dias. E em último lugar, a esperança na vida eterna é o maior milagre que Deus pode nos dar. E ponto final. Acabou. É só isso hoje. É só isso. Decora essas 5 frases que a mensagem está gravada. Embora hoje a gente só tenha migalha, a gente não pode ficar satisfeito só com migalha. Vamos viver com quem vai comer o pão inteiro na mesa do Senhor, com o Senhor Jesus servindo a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aos pés da Tua cruz, nós nos colocamos agora, pedindo ao Senhor que nos preencha o coração com o derramar da Tua graça e, acima de tudo, da Tua misericórdia, entregando profundamente em nossas vidas os ensinamentos da Tua palavra. E se houver pessoas aqui agora, ou na filmagem, que ainda não decidiram viver pelo Teu reino, que o Teu Espírito Santo, o qual traz constrangimento a respeito dos nossos pecados, convença esses corações. Essa é a nossa oração, ó Deus. A gente permite que tantas histórias façam parte da nossa vida. E por que não a história de Jesus? Deus, nós estamos abrindo o nosso coração para o Teu inesperado. É o Senhor que sabe o tempo, mas a gente precisa de coisas inesperadas nesse lugar, sobrenaturais. Toca o sobrenatural no nosso dia a dia. E a maior alegria para o coração desta igreja é ver homens e mulheres se rendendo aos Teus pés, como nós cantamos agora. Esse é o sobrenatural. O resto a gente vai ajudando. As migalhas às vezes não vêm do Senhor, mas vêm da vida daqueles que caminham conosco, um servindo o outro. Nós podemos ser a migalha da vida de outra, a migalha do reino na vida de outras pessoas. Vai nos ensinando, ó Deus, a
ter um coração cada vez mais devoto ao Senhor, disposto, encorajado a viver o reino daquele que é o Senhor. Quebra, ó Deus, essa busca por questões não resolvidas que se tornam murmurações em nosso coração. Quebra isso em nome de Jesus e nos faz vermos o Senhor em toda situação. Senhor, abre a nossa mente, tira, ó Deus, toda ideologia, teologia, o que tiver que tirar da nossa mente, tira em nome de Jesus, para que a nossa mente esteja aberta para o mover do Teu reino em nossas vidas, e que nós possamos ter a vida eterna que só Jesus pode dar e nada mais, como o maior movimento da Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.